Oi pessoal, sejam bem-vindos à primeira aula do curso de Fundamentos de Arquitetura de Computadores. Nessa primeira aula a gente vai ver uma motivação sobre o conteúdo da nossa disciplina e vamos ver a importância da área de Arquitetura de Computadores, né, que tem no cenário atual da computação. Além disso, a gente vai introduzir alguns conceitos básicos, né, para a gente dar continuidade ao nosso curso. Então deixa eu mudar o meu enquadramento e vamos então começar falando sobre a revolução dos computadores atualmente na sociedade, né? Atualmente a gente vê que os computadores eles são essenciais, eles estão por toda parte, né? Seja por meio de notebooks, né, laptops, por meio de celulares, né, os smartphones, e o PC, né, o personal computer na casa da gente, né? Então, né, a gente vê que desde lá dos primeiros computadores, né, mais ou menos o avanço da tecnologia que ocorreu na década de 50, a gente vê que ele tem estado em constante progresso, tá? E a gente pode acompanhar atualmente, né, em questão da quantidade de memória que sempre vão aumentando, né? A gente consegue ver nos celulares, né, que cada vez mais potente, podendo guardar mais informações, né? E no início, grande parte desse progresso de tecnologia, né, era sustentado pela lei de Moore. A gente vai estar vendo mais à frente no nosso curso, né, sobre a lei de Moore, mas adiantando para vocês, a lei de Moore ela foi criada por um dos fundadores da companhia Intel, né? A Intel é uma empresa fabricante de processador, né? Ela é uma das pioneiras e mais conhecidas atualmente, tá? E a lei de Moore ela diz que a quantidade de transistores que são componentes para formar o computador, ela cresce a cada 2 anos, né? A cada 18 meses a 24 meses. Tá? E essa lei ela tem sido utilizada para fazer uma estimação de como que evoluía, né? Como ia evoluir as próximas gerações de processadores. Tá? Então, a gente vê que os computadores atuais viabilizam novas aplicações, né? Cada vez mais aplicações, como por exemplo a computação em automóveis, né? Celulares, como eu citei como exemplo, temos aí o projeto do genoma humano, né? A rede mundial de computadores e cada vez mais mecanismos de pesquisa. Então a gente vê que o poder computacional dos computadores tem crescido de maneira absurda, né? Desde lá da sua primeira geração de computadores. Tá? E a gente vive, né, então, na era da computação pervasiva, né? Cada vez mais a gente está querendo utilizar o celular, ver computadores presentes na nossa vida. Então a gente consegue, com essa grande gama, né, de uso de computadores, a gente consegue classificar os computadores. Né? Então a gente tem os computadores pessoais, né, os PCs, né, que é de personal computer, né, que é normalmente o que a gente tem nas nossas casas, né, um programador vai ter em casa, né, ele é dedicado para o uso geral, né, para estar programando aplicações de uso geral. E ele tem sempre um bom custo-desempenho, né, em relação ao custo dos componentes computacionais. Tá? E ele pode ser tanto como um desktop, né, por meio ali de montar um gabinete, tanto por laptop, né, um notebook. Tá bom? A outra classe de computadores que a gente tem os computadores de servidores, que normalmente são computadores, podem ser montados da mesma forma que os computadores pessoais, né, utilizando gabinetes maiores, e eles são conectados, normalmente são um conjunto de computadores conectados em redes. Eles têm uma alta capacidade de desempenho e segurança, né? Normalmente tem algum protocolo de tolerância à falha, porque se caso alguma máquina, né, alguma máquina servidora queimar, ela consegue, ela permite gerenciar as tarefas, ela consegue transferir as tarefas delas para outras máquinas da rede de servidores, tá? Então aqui, em questão de dimensão, né, pode ser desde pequenos gabinetes, né, servidores, até tomar um edifício, né, um prédio só para ter computadores e servidores. Tá? É o que a gente usa para executar aplicações científicas. Então outra classe de computadores são os supercomputadores. Né? Esses aqui eles já possuem os componentes de maior tecnologia, né, são utilizados para cálculos científicos reais, né, para resolver diversos problemas, né, utilizado mais hoje em dia, né, para fazer treinamento de redes de deep learning, né, redes neurais com pesos de deep learning, né. Então utiliza diversos componentes de alta performance, como processadores gráficos, processadores de uso geral,
Então aqui nessa imagem à direita a gente tem a ilustração de um supercomputador, né, que normalmente é constituído de vários clusters, né? A gente vai estar vendo o que seria um cluster mais adiante no nosso curso, mas adiantando para vocês, né, cluster consiste de vários computadores que são conectados por uma rede local. Né? E normalmente eles não têm eles não são montados via de gabinete. A gente tem, como a gente pode ver nessa imagem, que são esses armários enormes, e esses armários eles possuem vários tipos de gaveta, onde a gente consegue acoplar algumas unidades de processamento, de armazenamento. Tá? Então, um supercomputador ele consiste de vários desses armários, que a gente chama de racks, né? E ele possui várias fileiras desses racks, e ele possui todo um esquema com um sistema de refrigeração para estar conseguindo dissipar o calor que todo esse ambiente, que todos esses computadores geram, tá? Que é uma preocupação importante que a gente vai ver mais à frente. Tá, e a última classe de computadores que a gente tem são os computadores embarcados, né, que surgiu aí com a vinda dos celulares, né, dos smartphones, que a gente consegue utilizar cada vez mais para executar tarefas mais poderosas. Tá? E no caso, né, ele também serve para computadores que são componentes ocultos. Né? Então aqui a gente tem um exemplo, né, de computadores embarcados. Né? Essa outra imagem ela representa alguns brinquedos que são fornecidos, né, pelo McDonald's, né, quem compra o McLanche Feliz, a gente vê desses minigames que não deixam de ser computadores embarcados, né, em formato de brinquedo. Tá bom? Então, nos computadores embarcados, como a gente tem a questão da mobilidade, né, eles sempre funcionam com alguma bateria. Então, ele tem essa restrição de energia muito grande, né, além do desempenho e o custo dele. Então aqui a gente tem um gráfico, né, que mostra a era pós-PC, como é que é o cenário atual, né? Que não, a maioria das pessoas não usam mais os PC, né, os computadores pessoais, preferem estar usando, por exemplo, os smartphones para estar resolvendo seus problemas, né, acessando a internet, realizando as suas tarefas. Então nesse gráfico a gente tem que o eixo X ele representa os anos, né, e o eixo Y ele representa, vamos dizer, a popularidade. Então a gente consegue ver que cada linha representa uma classe de computador. Tá? E a gente vê que a partir dos anos de 2009, né, a gente teve um aumento, um crescimento do uso de smartphones. Né? E mais para 2011 e 2012 a gente vê aí a popularidade de smartphone e tablet são bem maiores do que a de computadores pessoais. Tá bom? Então, né, a gente viu a importância, né, que o computador hoje em dia é utilizado para fazer todo tipo de tarefa. Então agora a gente vai definir o que seria computador. Né? Então o computador é uma máquina, um sistema que é capaz de coletar, manipular e fornecer os resultados das informações. Tá? Então a gente diz que um processador ele sempre está transformando, computando dados até que ele se torne alguma informação que seja útil para o usuário. Né? Então, antigamente ele se chamava equipamento de processamento eletrônico de dados. Tá? Então a gente tem também, quando fala de computador, né, que ele sempre processa dados, a gente tem o conceito de processamento de dados, que seria uma série de atividades que são executadas para produzir alguma informação útil. E as informações, né, fontes, as informações de entrada são denominados dados. Tá? Então a gente consegue ver então essa representação gráfica. Né? Então aqui a gente tem 3 blocos, tá? O primeiro bloco ele representa os dados de entrada, o segundo o processamento de dados, o terceiro a informação, né, a saída, e eles têm uma seta que liga da esquerda para a direita. Tá? Então a gente consegue ver, né, que o processamento de dados consiste em sempre realizar alguma manipulação, né, nos dados que são, vamos dizer que crus, né, sem informação nenhuma, até que ele gere um dado de saída que contém informação útil, que contém uma informação que seja usada para tomada de decisão. Né? Então, por que isso seria relevante, né, para nós, né? A importância disso. Então, né, a gente vamos ver alguns exemplos para estar enxergando isso. Né? Então, aqui nesse exemplo, a gente, por exemplo, tem como dados de entrada um vetor X, né, uma matriz X, a gente vai processar
alguma função, né, alguma operação, né, aí está representada pelo segundo bloco, né, de processamento de dados, onde uma função vai receber como entrada esse dado com vetor x, produzindo um vetor y, né, e depois que esse dado é processado, ele vai gerar então a nossa informação de saída representada pelo terceiro bloco. Tá? E para que serve a informação? Né? Ela facilita a interpretação humana, né? Representada pelo quarto bloco, e a gente sabe que atualmente, né, ter conhecimento, né, ter informação útil vale dinheiro, né? Então conhecimento vale dinheiro na época atual. E atualmente, com o progresso da área de inteligência artificial, né, a gente vê, né, que está sendo os mecanismos de machine learning, né, técnicas de aprendizado de máquina, deep learning, que são redes profundas, estão sendo extensivamente utilizadas pelas companhias para estar obtendo conhecimento, né, que vale dinheiro, tá bom? Então, quando a gente fala de computador, né, a gente sempre tem a definição do que seria o hardware e do que seria o software. Né? O hardware, eles são os conjuntos de componentes físicos do computador, né, como, por exemplo, um processador, uma memória, um HD, né, que é um disco de armazenamento, entre todos os tipos de componentes do computador, e o software, ele representa um programa que vai ser executado no computador, né? Ele é um conjunto de instruções, né? Uma sequência de comandos específicas que um processador consegue entender. Então, o software é destinado a tantos programas, né, que o usuário, que o programador escreve, quanto os sistemas, vamos dizer que básicos do sistema operacional. Então, quando a gente também fala sobre o computador, a gente tem as definições do que é arquitetura, o que é organização, né? Então vamos ver as diferenças entre eles para a gente não fazer confusão quando falamos de arquitetura de computadores. Né? A arquitetura, ela se remete àquilo que o processador faz. Elas são os atributos dos sistemas visíveis ao programador. Tá? A gente pode considerar, nesse caso, né, o sistema, na verdade, né, é o processador. O que a gente consegue enxergar do processador para estar escrevendo nossos programas, né? Isso tem impacto direto como que um programa ele é executado, como ele deveria ser escrito, né? A melhor forma de escrever ele. Então, como os atributos arquiteturais, né, das arquiteturas, a gente tem o conjunto de instruções da arquitetura, né, que é um Instruction Set Architecture, que é abreviado como ISA. A gente vai estar chamando de ISA, né, só para facilitar o nosso entendimento. Então, um conjunto, né, um ISA, conjunto de instruções, o ISA, ele define o tipo de instruções que existe no processador, né? Define como é que é o formato dessas instruções, né? Tendo informações como o opcodes. O opcodes, ele é um identificador da instrução, né? Que identifica qual é a operação que vai ser executada. Por exemplo, se é uma operação de soma, subtração, é uma leitura na memória, é uma leitura num dispositivo de entrada e saída, e assim por diante, né? A gente tem a definição de registradores também, né? Registradores, elas são memórias internas de uso exclusivo do processador, que serve para armazenar alguma informação que vem da memória ou de outro dispositivo. Tá? Ela define as instruções e como que é o formato do dado, né? Se o dado, qual o tamanho desse dado, que a gente vai estar vendo mais para frente. Tá? E além disso, ela define o número de bits, que a gente vai já ver, que é o sistema utilizado para o entendimento do computador, tá bom? Por outro lado, né, a organização ela se preocupa de como que o processador faz, né? Como o nome diz, né, ela está ligada a como que os componentes computacionais elas se interligam entre si. Então, por exemplo, quando a gente vai montar um computador, né, a gente tem lá a nossa placa-mãe, e quando a gente qual tipo de memória a gente vai colocar no nosso computador vai depender de qual slot, né, qual barramento, interface essa placa-mãe suporta. Né? Atualmente as memórias elas são baseadas, né, o slot dela são com um barramento DDR, né? Atualmente a gente está no DDR4, né? Então a gente tem essa decisão, né? Que tipo de memória eu vou colocar? Uma memória DDR4, uma memória DDR3. Tá? E assim por diante, né? A gente tem a mesma coisa em relação ao processador, né? Hoje em dia a gente tem processador com arquitetura de 32 bits, arquitetura de 64 bits. Agora, qual que vai ser escolhido, né? Como que vai ser
utilizado o sistema de memória, isso faz parte da organização. Tá? É uma escolha que é uma escolha transparente ao programador. O programador ele não vai enxergar essa diferença. Né? No momento, por exemplo, que o programador está declarando um vetor lá no seu programa, ele não está preocupado se a taxa de conexão da memória, né, se a memória ela tem barramento DDR3 ou DDR4. Tá? Então, os atributos organizacionais são os componentes, né, os sinais de controles que ligam esses componentes que são decididos para montar um sistema computacional e são transparentes para o programador. Tá? Então, a gente consegue, né, conhecendo a arquitetura e a organização, consegue definir o que então seria um computador digital. Né? Então, o computador digital ele é um conjunto desses componentes computacionais, né, de hardware, que são capazes de computar tarefas, executar uma série de tarefas de acordo com instruções específicas de um programa, de um software que é programável, que é escrito por um programador. Tá? Então, para isso, ele precisa, para o computador ser capaz de processar essas tarefas, ele precisa de alguma forma de representação dos dados, né? Que ele vai estar utilizando, né? Uma forma de representar tanto os dados e as instruções que vão ser utilizadas por diferentes componentes computacionais. Tá? E como representação interna, o computador ele utiliza o sistema binário. Né? A gente, humanos, utiliza o sistema decimal, onde a gente consegue usar números com dígitos de 0 a 9. Já no sistema binário a gente só tem somente 2 dígitos, né? Daí o nome de binário, que são os dígitos 0 e 1. Tá? Eles utilizam o sistema binário por questões vamos dizer que históricas, né? Por causa que os componentes que são construídos hardware, eles são binários, né? Eles utilizam sistemas binários, sistema de circuito binário. Tá? O principal componente que todos os processadores, computadores são criados é o transistor. Tá? A gente pode imaginar um transistor como se fosse, por exemplo, lembrem lá da aula de física, quando a gente estuda eletromagnetismo, né? A gente vê um circuito e a gente consegue ter um circuito fechado e um circuito aberto. Então a gente pode imaginar um transistor como se fosse um switch, né? Um pequeno circuito que ele pode tanto abrir quanto fechar. Né? A mesma ideia, por exemplo, de acender uma lâmpada. Tá? Que é um switch que desconecta o circuito ou conecta o circuito. Então o transistor ele permite isso. Ele permite conectar um caminho de dados e desconectar esse caminho. Tá? Só que ele é uma tecnologia que faz isso por meio de alternagem da corrente elétrica. Esse é usado baixa voltagem ou alta voltagem, tá bom? Então, com o transistor você consegue implementar todo tipo de operação suportada pelos processadores computadores atualmente. Daí o uso de sistema binário, tá bom? Além disso, né, com a evolução dessa tecnologia, com muitos anos já de pesquisa, né, a gente tem esse baixo custo de construir transistores e também o consumo de energia e dissipação de calor. Né? Ele é um hardware bem simples de ser implementado. Então, outra definição, né, quando a gente fala de computadores, é a definição de sistema de computação. Então, primeiro definindo o sistema, né, que é um conceito bem utilizado em outras áreas, né, vocês provavelmente vão ver na disciplina de engenharia de software, né, a definição de sistema. Então, o sistema ele é definido como um conjunto de partes ordenadas que cooperam ou concorrem para atingir um determinado objetivo em comum. Tá? Então, né, um sistema de computação, essas partes ordenadas são os componentes do computador, né, os hardware, né, como por exemplo teclado, memória, qualquer outro tipo de periférico, tá? E eles coordenam entre si para realizar o objetivo comum, que no caso do objetivo seria processar, né, computar as tarefas, realizar as transformações nos nossos dados de entrada para gerar informação útil para o usuário. Tá? Então, a gente também tem essa definição de sistemas de processamento de dados, tá? Que são basicamente, a gente consegue definir o sistema de computação, que são compostos pelos hardware e software básicos dados pelo fabricante. Né? A gente pode pensar que o sistema de computação ele vem incluído o nosso computador já com o sistema operacional, e temos os sistemas de aplicação, que são
programinhas que são desenvolvidos pelo usuário. Tá? Então é interessante a gente ver como que esse conceito de sistema é utilizado na computação. Então a gente já viu como é que é a construção de um processador, né? Ele é formado por diversas componentes, né? Atualmente, um processador ele consiste de bilhões de transistores que são conectados entre si, tá? E para facilitar a evolução de cada componente de computação, a gente utiliza o conceito de abstração, né? Então aqui, o que seria uma abstração? Abstração é aquela ideia de você extrair aquilo que não importa, você esconder os detalhes. Então aqui a gente tem essa imagem bem engraçada, né, de um cachorro numa caixa, né? A gente sempre diz que um código é caixa preta, né, quando a gente só sabe a interface dele, só sabe qual é a utilidade dele, mas não sabe como ele é implementado, tá bom? Então todo o computador ele tem essa ideia de abstração. A gente costuma dizer que o computador ele possui uma hierarquia de níveis de abstração, né? Ele é formado por a hierarquia de camada, onde cada nível ele é responsável pelas suas próprias funções e estruturas, né? Então a gente tem a camada de hardware, né? A camada de circuito, camada de software e assim por diante. A gente vai ver com mais detalhes. Então por que a abstração é útil, né? Por que é útil? É útil que permite a gente criar máquinas cada vez mais complexas, como a gente consegue ver atualmente, né? Imagine a gente ter que lidar, né, com mais de 1 bilhão de componentes conectados entre si. Tá? Então aqui alguns exemplos de como funciona a abstração, de como o computador é um sistema abstrato. Aqui temos uma imagem com várias detalhando, né, os ambientes computacionais. Então nessa primeira imagem a gente tem um computador pessoal, né, usando aqui um gabinete, né? E se a gente for olhar para dentro do gabinete e dar um zoom, né, a gente vai ver que ele é composto por diversos componentes, né? Temos a placa-mãe, onde a placa-mãe ela permite a gente colocar o processador, memória, placas gráficas, né? Se a gente for estar olhando algum desses circuitos com mais detalhes, né, como o exemplo aqui dessa nossa placa, a gente começa a ver que ela é formada por circuitos integrados, tá? E esses circuitos integrados eles são formados por diversos transistores interconectados, e a gente continua dando zoom, vai vendo módulos de dispositivos, né, com diferentes capacidades, tá? Dando um zoom, mais um, a gente vê que são formados por portas lógicas, né, que são estruturas lógicas que a gente vê lá na disciplina de circuitos lógicos, tá? E assim por diante até chegar no nosso transistor, né, que a tecnologia que se utiliza hoje em dia é o MOSFET, né, tem esse nome de MOSFET, tá? Que tem toda uma proposta que a gente não vai estar vendo em detalhes no nosso curso, tá? Então, né, voltando a ideia de sistema de computação, como é que seria então os níveis de abstração, como é que seria níveis de camada? Então a gente sempre começa com o nível inferior, que é um nível que vai ter mais detalhes, né? Essa camada de abstração a gente sempre vai abstraindo os detalhes. Então, quanto mais a gente aumenta o nível de abstração, né, a gente consegue estar executando tarefas mais complexas, tá bom? Então aqui a gente vê que o primeiro nível são o nível dos transistores, né? O segundo nível é o nível das portas lógicas, tá? O conjunto de transistores permite a implementação de portas lógicas. O terceiro nível seria o nível das células, né? Que permite a gente fazer, por exemplo, um somador, né? Fazer um hardware, um chip que sabe somar através de portas lógicas. O quarto nível seria o de módulos, né? Como a gente tem aqui representado a ALU, né? A unidade lógica e aritmética do processador. Né? O nível posterior seria o dos processadores, que eles são um conjunto de módulos, né, componentes, né? A gente vai ver nas próximas aulas que ele tem uma unidade lógica de aritmética, tem registradores, né, um banco de registradores, ele tem a parte da unidade de controle, né? O nível acima seria então o de montador, né, o assembler, né, e o ligador, que é responsável por traduzindo as linguagens de montagens que são representadas e entendidas pelo olho humano em linguagem de máquina, tá? Que são baseadas nos sistemas binários, né? Nos zeros e uns. E no último nível a gente tem um compilador que permite a gente estar utilizando linguagens de alto nível, como C,
Java, C++, para estar escrevendo aplicações, né? E entre esses níveis, né, a interface entre esses níveis, a gente consegue estar, então, transformando uma linguagem, né, uma tarefa escrita em uma linguagem em um certo nível para o nível abaixo, até chegar no nível que o hardware consiga entender, né, o processador consiga entender, tá bom? Então aqui a gente vamos ver como é que seria então um programa seria representado, né, utilizando o conceito de abstração. Então aqui a gente tem uma imagem com círculos concêntricos, né? A gente vê que o primeiro círculo, o círculo interno, ele corresponde ao primeiro nível de abstração, que é o hardware. O segundo círculo, né, o círculo maior, ele corresponde ao software, né, do sistema, e o círculo maior, que é o nível mais alto, ele corresponde às aplicações, né, o software de aplicação. Tá? Então o software de aplicação ele é escrito em linguagem de alto nível, né? A gente tem aqui esse HLL, é o nome em inglês, né? High Level Language, tá? E o software de sistemas, ele são softwares específicos do sistema operacional, tá? Normalmente o software de sistema ele tem conhecimento sobre hardware, né? Como por exemplo o compilador, né? E aplicações que têm conhecimento do sistema operacional, tá bom? E a gente tem então o hardware, que é o que a gente já viu, são os componentes internos, como processador, memória e dispositivos de entrada e saída. Vendo os níveis de código do nosso programa, né, vendo como é que seria a representação com o conceito de abstração, a gente tem aqui então aqui esse exemplo, né, a gente vai ter 3 níveis de abstração. Então o primeiro nível, né, que é o nível onde a gente encontra as instruções representadas com zeros e uns, né? Então cada instrução é uma série de zeros e uns que não é entendível pelo humano, né? Não é confortável de ser escrito por humano, né? Então a gente tem um outro nível de abstração que abstrai esses detalhes de máquina, né? Que é o nível de linguagem de máquina, né? Linguagem de montagem. Tá? A linguagem de montagem é uma representação simbólica da linguagem de máquina, da linguagem binária, tá? Mas mesmo assim, ela é uma representação meio que direta, então ela ainda é muito difícil para o programador usar para criar as suas aplicações, né? E no terceiro nível, a gente tem então a linguagem de alto nível, que permite a gente estar utilizando alguns comandos, algumas operações mais fáceis, né? Por exemplo, para identificar um fluxo de controle, né? Usar laços, enfim, essas instruções que a gente aprende aí na disciplina de programação 1, tá? Então, né, na instrução, né, um programa escrito no nível mais alto, existem alguns programas tradutores que são responsáveis de converter a linguagem escrita em um nível para outro, né? Então, o compilador ele é responsável por traduzir uma linguagem de alto nível para uma linguagem de montagem, tá? E o assembler, né, um montador, ele traduz uma linguagem de montagem para a linguagem de máquina, linguagem binária. Então agora vamos ver os componentes de um computador, né? Esses componentes eles são os mesmos, independente das classes de computadores, né, que a gente viu logo no início, né? Independente se é um computador pessoal, se é um servidor, se é um computador embarcado, todos eles vão ter esses componentes de alguma forma, né? Então a gente consegue ver essa imagem que apresenta como que é a organização desses componentes. Então esses componentes ele incluem um processador, né, que se comunica com a memória principal e também se comunica com o dispositivo de entrada e saída, né? Dispositivo de I/O, né, representando input e output. E esses dispositivos de entrada e saída, né, eles são chamados de periféricos, que podem ser acoplados no computador, né, junto com o processador. Então, dentre eles, a gente tem diversos tipos, né, periféricos de entrada e saída, né, periféricos de saída, como por exemplo monitor, impressora, periféricos de entrada, como por exemplo teclado e mouse, né, além de alguns dispositivos de armazenamentos, como por exemplo temos os pendrives, temos HD, né, externo, disco rígido interno, entre outros. Então, aqui uma imagem de anatomia do computador, né? A gente tem que o monitor é o dispositivo de entrada e saída, tá? A gente tem então um laptop, né? E esse laptop ele possui aqui o teclado e o mouse, né? O teclado e o mouse seria o dispositivo de entrada, né? O periférico de entrada. E aqui a gente vê o cabo de rede que
seria correspondente à parte de rede que conectaria aí com demais computadores, com a internet. Outras características, né, que se tem, principalmente nos computadores embarcados com a vinda dos tablets, né, temos dispositivo, né, que veio a era pós como PC, computador pessoal, que é o uso de touchscreen, né, que substitui o teclado e o mouse. Então aqui algumas tecnologias interessantes, né, que eles possuem dois tipos de touchscreen, resistivos e capacitivos, tá? Sendo que a maioria dos tablets usam o capacitivo, que permite a gente utilizar vários pontos de toques ao mesmo tempo. Tá? Então, vendo mais exemplos, né, a gente tem aqui, através do espelho, né, vendo, por exemplo, como é que é feito, como é que é constituído o monitor. Então, uma tela de LCD, que são os monitores mais usados atualmente, ela consiste, né, em uma matriz de pixels, né, que são elementos de imagem. Né, a gente tem várias imagens, muitos pontos de imagens por dimensão do nosso monitor. E cada pixel ele é baseado em alguma representação, né? Normalmente os computadores utilizam um sistema que a gente chama de RGB, né? Que é referente às cores red, green, blue, tá? E cada cor ela corresponde a um valor numérico, né? Que indica a intensidade dessa cor. Né? Então a gente consegue ver nessa imagem aqui uma representação que um pixel numa posição do monitor, né, imaginando ele como se fosse uma matriz, ele corresponde a 4 tipos de valores, né? Além do um valor correspondente ao vermelho, né, o R, outro ao G, que é o verde, e o outro ao B, que é o azul. Né? Além disso, temos um extra que correspondente ao alfa, né, que é a intensidade da iluminação dessa cor que vai aparecer na tela dos monitores. Né, outros componentes que a gente tem são as memórias, né, são os discos rígidos. Né? Então a memória, a gente possui dois tipos de memória, basicamente, né, que são a de memória volátil e não volátil. As memórias voláteis são aquelas que são utilizadas para armazenar os dados enquanto os computadores estão ligados. No momento que o computador é desligado, esse dado ele é excluído da memória, né? E no momento que religar novamente, não vai ter mais esse dado. Tá? Então, como exemplo, a gente tem as memórias RAM, né? As memórias cache, que a gente vai estar estudando, né, quando vê melhor as arquiteturas do processador. Tá? Como memória secundária, a gente tem as memórias que são não voláteis, né, que são as memórias de longo prazo. Tá? Como exemplo, a gente tem os HDs, né, o disco rígido, né, disco magnético. Temos então os SSDs, né, que estão sendo mais utilizados atualmente, né, que SSD significa Solid State Disk, tá? Que estão sendo mais utilizados como disco rígido, né? Estão sendo utilizados como memória secundária no lugar de HD. Tá? E temos aqui disco óptico, como por exemplo um CD, DVD, Blu-ray, além dos pendrives, tá bom? Aqui sobre o outro componente, né, componente de redes, é utilizado para comunicação e compartilhamento de dados. E a rede pode ser local, né, que a gente costuma chamar de LAN, e ela utiliza, né, o protocolo Ethernet. Tá? A gente pode ver que normalmente tem um fio, né, RJ45 para conectar no nosso roteador. Né? Temos redes amplas, né, WAN, que atualmente é o mais difundido na internet. Temos rede sem fio, né, porque a gente vê hoje em dia mais popularmente, né, o Bluetooth, o Wi-Fi, que são os protocolos utilizados para esse tipo de rede. Então aqui tem um exemplo bem legal para a gente estar entendendo como a importância de abstração nos sistemas computacionais. Né? Aqui a gente tem uma imagem de um tablet, né, um tablet da Apple que está sendo aberto. Né? Então aqui os componentes são separados. Né? A gente vê que esse seria então um componente responsável por implementar a ideia do touchscreen, né? A tela capacitativa que permite identificar vários pontos da tela ao mesmo tempo. Tá? Aqui a gente tem uma bateria, né? Todo tablet ele precisa de uma bateria para funcionar. E aqui, né, bem na lateral, a gente tem o que seria a placa-mãe do tablet. Tá? E nessa placa-mãe a gente consegue observar que ela tem aqui o processador, né? A5, né? O processador da Apple. Tá? Que é bem compacto, né? Bem minúsculo, próprio para ter baixo consumo de energia.
Então a gente dando um zoom nesse processador, né, do chip, a gente consegue ver como é que seria a cara dele, né? Ele é dividido em diversas partes, a gente consegue ver então com alguns detalhes o que se tem nesse processador. Então o que a gente pode notar aqui? Tem muita parte dedicada ao caminho de dados do processador, né, representado pelo esse data path. Tá? A gente vê que nesse processador ele possui 2 core, tá? Ele tem 2 core ARM, ele é baseado no conjunto de instruções do ARM, que a gente vai estar vendo mais para frente no curso, né? Tem 2 core, e os caminhos de dados correspondentes a esse core. Ele tem então circuito, barramentos, né? Fios internos que ligam a parte de controle, que controla os sinais de controle que define quais instruções, né, quais operações de instruções vão ser ativas, qual parte do caminho de dados vai ser ativo para executar determinada instrução. Né? A gente vê aqui, né, o barramento com a memória RAM também, tá bom? Mais alguns exemplos de processadores, né? A gente tem aqui uma imagem que mostra como seria a estrutura dos processadores Intel Core i9, a versão 9900K. A gente consegue ver que esse processador possui 8 cores, né? 8 cores físicos, tá? E entre esses cores físicos a gente encontra memórias cache, né? L3, que são ditas L3, tá? Existe uma hierarquia de memórias caches, né, que variam para nível 1, 2, 3. As memórias L3, elas são destinadas para compartilhamento de dados entre cores de um mesmo processador, tá? As memórias cache L1 e L2, elas são internas em cada core, tá? Que elas não estão sendo representadas por essa imagem. Então a gente vê que grande parte do processador, né, do chip, é destinada com os core, é preenchida com os core, né? E a outra parte é destinada, né, para processadores, para cores especializados, que é essa parte chamada de GPU e mídia. Então, o conjunto de instruções dos processadores da Intel atualmente tem se estendido para fornecer operações mais especializadas, como, por exemplo, para estar executando operações de vetores, matrizes, tá? Então, a gente vê que uma grande parte da área do chip é destinada a esses processadores, tá bom? Então aqui a gente tem um gráfico que mostra como que são as tendências tecnológicas, tá? Na eletrônica, no computador. Então sempre tem essa tendência de tentar melhorar o desempenho, né? Aumentar o desempenho, aumentar a capacidade de recursos com o menor custo possível. Então aqui esse gráfico ele mostra como é que é a evolução, né, das RAMs, né? Como é que foi a memória RAM, tá? Essa capacidade de RAM é tecnologia para memória RAM, que a gente vai ver isso mais para frente, né? O eixo X ele representa os anos, e o eixo Y ele representa a capacidade medida em kilobits, e a gente pode ver aqui o quanto que tem aumentado, né? Lá em 1976 a gente tinha uma memória com 16 kilobits, e em 2008 a gente vê que já chegou aí em 1 gigabit, tá? A gente vai estar vendo como que funciona essa conversão, tá bom? Nessa tabela aqui embaixo a gente tem então a evolução na tecnologia de processadores. Começou lá em 1951 com algumas válvulas, depois mudou a tecnologia para transistores, né, e atualmente a gente tem o uso de circuito integrado. Aqui é interessante vendo uma relação entre desempenho e custo, né, que hoje em dia a relação, né, em 2005, a relação de desempenho e custo é de 6 bilhões e 200 milhões, tá? E por isso é o que é mais utilizado hoje em dia. Com base com como que é implementado essas tecnologias, né? Eu já venho falando desde o início dessa aula que os processadores, os componentes físicos, eles são compostos por transistores, tá? Então, aqui a gente tem uma figura que mostra como que são esses transistores, né? Como é aquela ideia que eu disse, né, de circuito, que a gente consegue ter um switch que ele permite conectar 2 pontos do circuito, né, transformando um circuito em aberto ou fechado. Então, basicamente, é essa ideia de transistores, né? É uma forma de você conseguir conectar um fio e desconectar ele. Tá? Isso permite você, por exemplo, controlar que tipo de operação vai ser executado no processador.
E para a construção, né, de transistores, né, o material que é utilizado durante já alguns anos é o silício. Tá? O silício ele já vem sendo utilizado, né, sempre aprimorado, e atualmente a gente consegue construir transistores que são muito pequenos, que chegam menos de... chega na medida de nanômetros, picômetros, né? Então, atualmente se chegou no limite físico de redução de transistores, né? E de manter uma energia, de evitar a geração de calor dele, tá? Aqui a gente tem um exemplo de como seria a fabricação de um circuito integrado, né? O circuito integrado ele é composto por vários transistores, tá? E aqui temos uma representação gráfica deles, né? Não precisem se preocupar com o passo a passo, mas a ideia, né, é que a gente fala que é como se fosse uma fornalha, né? A ideia é que a gente tem, por exemplo, o silício ele no seu estado líquido, né? A gente divide esse silício numa bandeja, né, de forno, né? E separa ele como se fosse um wafer, né? Nessa forma arredondada de biscoito wafers mesmo, né? E para cada produção, para cada vez que a gente leva ele no forno, né? Ele produz diversos chips de uma vez, diversos chips de processamento de uma vez. Tá? Então aqui tem mostrando como é que seria o passo a passo, né? E a gente só consegue, né? Só vale a pena estar produzindo esses chips, né? Em ordem de milhares deles por vez, porque é um custo muito alto de manter esse tipo de fábrica, né? Normalmente uma fornalha de chip requer aí alguns milhões de dólares, tá? Então tem essa etapa de testar os wafers durante esse processo, tá? E aqui mostra, né, que alguns chips normalmente eles morrem, né? Eles são descartados e são testados até produzir mesmo o chip bom, né, de que funcione corretamente, tá? Então aqui tem um exemplo como seria um wafer, né? Como é que seria uma dessas fornalhas para o processador Intel Core i7, né? Aqui a gente vê alguns dados. Cada wafer, cada fornalha são muito pequenas, né? Tem o comprimento de 300 milímetros e com 300 milímetros ela comporta 280 chips, utilizando a tecnologia de 32 nanômetros, né? Que já é muito baixo. Né? Tem tecnologia com, se eu não me engano, de 16 nanômetros já na pesquisa, tá? Então aqui temos qual seria a proporção de cada chip, né? Seria de 20.7 por 10.5 milímetros, né? Seria muito pequeno. Então a gente, sempre quando fala da tecnologia de computação, a gente sempre pensa sobre melhoria de desempenho, tá? O desempenho ela está relacionada em diversos fatores, né? Como por exemplo na tecnologia de semicondutores, né? Cada vez mais são descobertas novas formas de reduzir a construção de transistores. Tá? E se a gente consegue reduzir transistores, isso significa, né, que a área do chip que era usada anteriormente agora pode incluir novos transistores, e os transistores eles são utilizados no processador para estar compondo unidades funcionais. Então quanto mais espaço estiver no chip, mais unidades funcionais é possível a gente incluir, né, dentro de cada processador. Tá? Em relação a arquiteturas, né, a gente vê que parte dessas melhorias também vem dos compiladores, né, que traduzem em linguagem de alto nível, né. Aqui a gente tem transformar em arquitetura RISC, né. Isso foi ao longo dos anos. A gente vai ver o que são arquiteturas RISC, o que são arquiteturas CISC nas próximas aulas, tá? Só adiantando para vocês, RISC é uma sigla, né, para Reduced Instruction Set Computer, que traduzindo seria conjunto de instrução dos processadores reduzidos, tá? Esse tipo de arquitetura permite a criação de instruções bem simples, né? E a gente vai ver que existem vários tipos de instruções. Então, nesse tipo de arquitetura, existe somente uma instrução para escrever um dado na memória e uma instrução para ler dado na memória. Tá? Então, com a melhoria tanto da tecnologia dos semicondutores, né, da fabricação de transistores e também da arquitetura, né,
tornando as instruções cada vez mais simples, a gente tem então computadores mais leves e permite então aumentar o desempenho, né, tanto na compilação de linguagem, na interpretação dela, e aumenta o desempenho do sistema computacional como um todo. Então, aqui temos um gráfico sobre como é que foi a evolução do desempenho do processador, tá? No eixo Y, no eixo X, a gente tem a variação dos anos, né? Variando de 1978 até os anos de 2018. No eixo Y, ele representa a quantidade de desempenho, variando de 1 até 100 mil, né? A gente consegue, por exemplo, ver essas áreas marcadas representam o quanto de desempenho é ganhado, né, é aumentado por ano. Então a gente pode notar que nos anos de 1986 até 2003, né, a gente vê que teve um crescimento linear, né? A área indica que a cada ano os processadores, gerações de processadores aumentavam o seu desempenho, né, em 52% por ano, né? A gente vê aqui que finaliza aqui com os processadores, né, Intel Xeon, tá? Esse trecho, essa área, ele representa a geração dos processadores single core, processador com um núcleo. A partir de 2003, a gente tem a introdução no mercado, na indústria, de processadores multicore. A gente vê que o ganho de desempenho se reduziu, né? Antes aumentava 52% por ano, né? Depois caiu para 23% por ano, né? A partir de 2010 passou a ser 12% por ano. E de 2015 para cá, a gente tem que os aumentos de desempenho 3,5% por ano, né? A gente vê aqui marcado que no ano de 2017 temos aí os computadores Intel Core i7 com 4 cores, né? Operando a 4,2 GHz, tá? Então, né, observando essa relação, a gente vê que chegou um tempo, né, que não foi mais possível ter esse aumento de desempenho linear. Isso é devido que com ao aumento do número de transistores para construir unidades funcionais, né, em processadores com o núcleo, se tornava inviável, porque quanto mais transistores, mais energia era necessária para o processador operar, e quanto mais energia, mais calor era gerado. Teria necessidade de um custo maior para conseguir dissipar todo esse calor. E existe, né, um relatório da Intel que mostra uma extrapolação de energia de como seria a quantidade de energia necessária para o processador se ele continuasse com a evolução dos processadores single core. E nesse relatório ele mostra que daqui mais ou menos até atualmente, né, 2020, se tivesse seguido, a gente teria já com um processador necessitando de energia correspondente aí à temperatura do Sol. Então, devido a essa exigência de energia, a indústria passou a utilizar essa quantidade de transistores para estar implementando cores cada vez mais simples, né? Então, o core ele tem essa ideia, né? É a ideia de processadores mais simples. Então, cada core ele é uma CPU, ele possui a unidade lógica e aritmética, possui sua unidade de controle, né? E com cores mais simples você consegue colocar mais core por chip, tá? Então, aqui a gente tem como tendências atuais de arquiteturas que não é possível mais a gente avançar na área de ILP, que é a sigla para paralelismo em nível de instrução, tá? Então, a gente não tem mais avanços de técnicas de ILP para a construção de processadores, tá? E a última técnica utilizada foi nos processadores Pentium 4, né, lá no fim de 2003. E as novas formas de estar obtendo desempenho, então, atualmente, né, com o uso de modelos como paralelismo em nível de dados, que são utilizados por processadores vetoriais. Mais recentemente, né, a gente tem as GPs e GPUs, né, as placas da NVIDIA, a gente consegue estar processando usando para processar aplicações de uso geral, né? Paralelismo em nível de thread, né? Que as linguagens de programação fornecem meios de como a gente definir que parte das nossas tarefas vão ser executadas por um core específico, por uma thread específica, tá? Thread é definida como uma linha de execução, tá, no processador, tá bom? E mais recentemente a gente tem um paralelismo em nível de request, né? Solicitação, né, que é quando a gente tem sistemas distribuídos como um cluster, né, que a gente sempre utiliza troca de mensagens
via rede, tá? Então, com essa nova demanda, né, com esse fim do ILP, a gente tem toda uma reestruturação da aplicação. Então a gente diz que a gente está vivendo, que acabou a era do almoço grátis. Então, na época dos processadores single core, quando o programador queria obter desempenho de sua aplicação, né, ele não precisava recompilar o seu código. Bastava ele esperar de 1 a 2 anos e comprar um novo processador, né, um processador mais potente, que ele ia conseguir rodar a sua aplicação, obtendo mais desempenho. Tá? Então a gente diz que era um almoço grátis. Atualmente, como não é mais utilizado, né, o avanços de ILP, né, o programador agora ele é responsável por estar obtendo desempenho nos sistemas computacionais modernos, né, utilizando os multicore. Então o computador ele tem que modificar a sua aplicação, né, e identificar tarefas independentes e dizer onde essas tarefas independentes devem rodar, qual é o core, né, que essa tarefa independente vai ter que rodar. Então tem toda uma mudança de modelos, de paradigmas de programação, né? E isso a gente vê que surgiu a área de programação paralela para abordar algumas estratégias. Então, pessoal, a gente finaliza a nossa primeira aula, né? A gente viu uma forma geral aí, diversos conceitos que a gente vai estar trabalhando de forma mais aprofundada durante o nosso curso, tá? Não fiquem preocupados se muitos desses conceitos são novos para vocês, a gente vai estar vendo com calma, tá? E na próxima aula a gente vai começar vendo como é que foi a evolução dos computadores, né? Ver como é que foi o computadores lá por válvula, como que chegou ao uso de transistores e circuitos integrados, tá? A gente vai fazer uma abordagem meio que histórica até os computadores atuais. Então, pessoal, a gente se vê na próxima aula, pessoal. Um grande abraço e tchau, pessoal.